Agora é a hora mais importante do programa. É a hora que eu vou trazer a mensagem da Palavra de Deus. E hoje eu quero pregar sobre o tema As Tempestades da Vida. Seja abençoado pela Palavra de Deus. Romanos capítulo de número 8, ainda em pés. Deus abençoe a todos vocês, sempre próximos e prontos. É um verso tão conhecido, somente um verso de número 28. Repita comigo: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Feche a Bíblia e diga para quem está ao seu lado: no fim vai dar tudo certo. Assente-se, por favor. Eu quero falar com você hoje por alguns minutos sobre 4 coisas que houveram na Bíblia. São 4 que eu me lembro e que eu gostaria de chamar a sua atenção para elas. 4 tempestades que ocorreram na Bíblia. E nessas 4 tempestades eu quero falar a você sobre as tempestades da vida. Diga comigo: eu passarei tempestades na vida. Tempestade é uma palavra que vem do latim, que tem o sentido básico como tormenta, agitação. É um estado climático que ocorre marcado pelos ventos fortes, como tornados, ciclones tropicais, trovoadas, precipitação forte, geralmente chuva. E aliás, esses dias atrás, Taquarituba, onde nós temos uma igreja, passou aqui em São Paulo por uma tempestade horrível. A Bíblia Sagrada diz que houveram 4 tempestades específicas e em tempos absolutamente diferenciados. E estas 4 tempestades nos dão 4 aulas, sobre as quais eu gostaria de falar com você por alguns minutos. A primeira tempestade que eu quero falar com você é uma tempestade que ocorreu lá no Velho Testamento. Um dia Deus falou com um homem, por nome de Jonas, e Deus disse: Jonas, eu quero que você faça isso. E Jonas resolveu ouvir a si mesmo, e em vez de obedecer a Deus, ele resolveu levar a mesma palavra que Deus disse num lugar que não tinha sido onde Deus havia mandado. E a Bíblia Sagrada diz que ele desce a Jope, uma cidade portuária. De Jope ele desce para o porto, do porto ele desce para o navio, e do navio ele desce para o porão do navio. E quando ele está no porão do navio, a Bíblia diz que o mar começou a balançar. A Bíblia diz que o mar começou a se irritar. A Bíblia diz que o mar começou a cobrar de Jonas algo que Jonas, infelizmente, não havia feito. O que é a primeira tempestade? A primeira tempestade, que é a tempestade que a Bíblia Sagrada diz, é uma tempestade que nós podemos evitar. Jonas poderia ter evitado a tempestade que ele passou. Jonas poderia ter evitado a experiência que ele passou. Jonas poderia ter evitado os momentos que ele passou. Jonas poderia ter evitado aquelas experiências negativas pelas quais ele passou. Jonas escolheu a tempestade. Jonas escolheu sair da zona de conforto, da obediência a Deus, para tentar enfrentar uma experiência nova e ver o que vai dar. Jonas saiu da zona de conforto que a vontade de Deus gera na vida de um ser humano, e ele fez o quê? Ele disse: eu vou tentar por conta própria para ver o que vai dar. Eu inicio esta mensagem dizendo a você
que toda desobediência gera uma tempestade. Há muitas vezes nas nossas vidas que nós entramos nas tempestades porque nós buscamos ela com a própria mão. Nós vamos atrás das tempestades. O ser humano tem uma capacidade maravilhosa de se enfiar em problema que não precisava ter se enfiado. Há um adágio popular que diz assim: olha, quem procura chifre na cabeça de cavalo, acha, encontra. Esse é o tal do ser humano. Ser humano, de vez de ele viver o básico, ele quer viver na aventura, ele quer sempre dar um passo à frente, mas esse passo à frente, às vezes é o passo da desobediência. Permita dizer que Jonas era profeta. Jonas era uma pessoa que entendia a Deus. Jonas era uma pessoa que achou graça nos olhos de Deus, mas Jonas achou que por ele ser o que era, ele tinha o direito de fazer o que ele queria. Livre-arbítrio, meu irmão, você faz o que você quiser. Nós vivemos hoje num país que que você bola, faz o que você bem entender, ótimo, mas cuidado, cada ação uma reação. Cada ato que você fizer, você vai ter que responder no ciclo natural da vida pelas reações do efeito bumerangue. Cuidado, fique dia e noite dizendo assim: esse meu filho não tem jeito. Você já está dizendo como é que nós vamos resolver. Não tem jeito. Não, mas eu disse de brincadeira. Irmão, de brincadeira tem muita gente morrendo. Diga: eu não preciso arrumar tempestade. A Bíblia Sagrada diz assim: melhor é obedecer do que... Olhadinha para quem está ao seu lado e diga: obedece Deus. Diga de novo: obedece Deus. A primeira coisa que eu quero te dizer é o seguinte: se você está passando uma tempestade na sua vida, essa tempestade tem a ver com obediência a Deus? Deus mandou você fazer e você está fazendo outra coisa? Que coisa interessante, gente. Os animais obedecem a Deus e os homens não. Quando a baleia recebeu ordem de Deus para dar carona para Jonas, você não encontra a baleia brigando com Deus. O desobediente é um cabra tão ruim que ele dá azia até em baleia, que a Bíblia Sagrada diz que ela vomitou ele para fora. A segunda coisa que nós encontramos, a segunda tempestade, é a tempestade de Marcos capítulo 4. Em Marcos capítulo de número 4, a Bíblia diz que um dia Jesus trabalhou o dia todo. Dia todo trabalhou. Dia normal da Maria, trabalhou aquela coisa toda. Vou descansar, agora vamos cansado. Jesus entrou no barco, chamou os discípulos e disse: vamos embora, gente, vamos atravessar para o outro lado lá. Entrou no barco, os discípulos cansados, Jesus também cansado. Jesus foi para trás do barco, lá para a popa do barco, e Jesus puxou o ronco. Quando chega no meio do mar, ou a certa altura, a Bíblia diz que a giripoca começa a piar. Ou seja, o troço começa a apertar. Quando as coisas começam a apertar, a Bíblia diz que os discípulos experientes ficam: não, nós vamos aqui, a gente sai. Eles estavam no barco e estavam no mar, e eles disseram: não, aqui nós já estamos acostumados, porque aqui ali o mar da Galileia, que na verdade é um grande lago chamado Lago de Tiberíades, ou também o mar de Tiberíades, né? Todo dia, a uma certa altura, dá um vento, aquela coisa normal. Não, isso aqui vai passar. Mas aquele dia o negócio foi pesado. Naquele dia a água começou a entrar dentro do barco, e eles disseram: agora o negócio apertou. O que quer dizer a segunda tempestade? A segunda tempestade que eu quero te dizer é uma tempestade que, por favor, você tem que aprender a administrar ela.
que eu quero te dizer? Há uma espécie de tempestade na nossa vida que nós temos que se acostumar com ela. Ô irmão, Jesus disse assim: olha, vocês não pensam que esse negócio aqui é moleza não. Ele diz: no mundo tereis. Olha para quem está ao seu lado e diga: tem tempestade que tem que carregar. Tem irmão que acha que não pode ter problema, mas adora a vitória. Irmão, não tem como. Por melhor que o céu seja, se não for pelo arrebatamento, o jeito de ir para lá é morrendo. Um grupo vai ter muita sorte, se é que isso é sorte, que vai ser arrebatado. Mas em regra, meu irmão, a grande maioria vai bater nas quatro. E o que acontece? O dia a dia da nossa vida, nós temos que aprender a administrar as nossas tempestades. Você quer ver o que é uma tempestade no dia a dia? Irmão, dor de coluna. Tem coisa pior do que uma tempestade chamada dor de coluna? Tem dia que eu levanto assim, ó. Aí aquela diz: o que é? Eu falei: calma, a válvula vai esquentar. Calma que a válvula vai esquentar. Aí depois a válvula vai esquentando, mas literalmente válvula esquentando. Você vai fazer o quê? Às vezes a tempestade da sua vida, meu irmão, a tempestade da sua vida às vezes é o cabelo caindo. Irmão, a Bíblia diz que o profeta Elias ou Eliseu ficou tão nervoso que chamaram ele de careca que ele matou os caras. Foi isso, não foi? Ei, a tempestade do dia a dia pode ser um problema na sua saúde que te incomoda. A tempestade no dia a dia pode ser aquela pedrinha no sapato na sua família. Irmão, sapato apertado é complicado, mas pior que sapato apertado é sapato largo com pedrinha pontiaguda dentro. Que ele é largo, mas você não dá para tirar. Você mexe aqui, você mexe daqui, coloca e faz assim, e aí você mexe daqui, e meu Deus do céu, deixa eu tirar. Não pode, meu filho, tem que ir com ela aí. Essa pedrinha é o teu tamanho, está com a tua cara, é o teu jeito, foi feita para você. Quem não tem um parente complicado? Um primo complicado. O primo a gente fala sempre de primo, porque primo é um negócio longe, dá menos problema. Mas você pode falar de um cunhado complicado. Sogra e sogro, nem pensar, gente. Por amor a Deus, você não mexe com esse troço. Que eu estou brincando na verdade aqui para te dizer uma coisa. Jesus estava querendo dizer: ei, acostume-se que tem algumas tempestades que você vai ter que andar com ela. No decorrer da sua vida, nesse negócio chamado barco, vida, nesse mar chamado existência, eu vou estar dentro, mas vai ter tempestade. Qual a grande beleza desse negócio? Presta atenção, a grande beleza disso é que Jesus, quando entrou no barco, disseram para ele é o mestre, ele era o dono do barco, entre aspas, a pessoa mais importante. Dono do barco é óbvio que não é uma pessoa mais importante do barco. E quando você entra, normalmente o mais importante, alguém pergunta: quer sentar onde, por favor, senhor? Vai sentar onde? Pessoas educadas, a pessoa mais importante escolhe onde quer sentar. Jesus disse: não, deixa eu ir aqui atrás, aqui que eu vou tirar um cochilinho aqui. Ora, gente, por que é que Jesus foi ali? Óbvio, simples, eu não estou te pregando nada mais do que o absolutamente óbvio. Jesus foi ali porque é na popa que fica o leme. Jesus estava dizendo assim: calma, não vai ter problema, eu estou onde a direção é decidida. O vento eu mando, a água me obedece. Agora, eu que estou aqui no leme,
vou empurrar para o meio da tempestade. Você quer ver coisa pior do que ter que administrar as coisas do dia a dia? Meu irmão, nós ficamos doentes porque nós comemos um monte de coisa que não presta. A gente sai numa São Paulo que o ar é completamente poluído. Chega no mês de junho, todo mundo fica, irmão, isso é uma tempestade que a gente vai ter que viver com essa jossa. Você quer uma tempestade pior do que você sair em São Paulo 8 horas da manhã? Você pegar o carro 8 horas da manhã, com a maior tranquilidade do mundo, você pega a Radial Leste, vindo para o centro de São Paulo. Você vem, glória, glória, aleluia. Não é assim que a gente vem? Oh, consegue, eu andei. E ele vai falar assim: oh, que fonte transbordante. Eu vou contar uma coisa para você: dá para cantar todos os hinos da harpa, de tanto que você vai demorar. Mas tem gente que quer ser anjo. Você diz assim: ah, meu Deus do céu, por quê? Por que Deus não me dá um helicóptero? O dia que você tiver um helicóptero, você vai falar: ah, meu Deus, por que eu tenho um helicóptero? Irmão, essas coisas nós vamos ter que administrar. Jesus estava dizendo: ei, a primeira tempestade, você entra porque quer. Jonas entrou porque quis. A segunda faz parte do dia a dia. Vou falar da terceira tempestade para você. A terceira tempestade é o mesmo barco, no mesmo mar, com os mesmos discípulos. Só que essa tempestade, a Bíblia diz que Jesus acabou de trabalhar um dia, está trabalhando um dia, aquela coisa, tudo. Os discípulos viraram e perguntaram assim: ei Jesus, o que nós vamos fazer? Ele disse: vocês vão entrar no barco e vai para o outro lado. Ah, mestre, o senhor vai com a gente? Ele disse: não, não vou não. O texto dá a entender que eles começaram a discutir. Ô Jesus, espera aí, o senhor está falando que nós vamos, o senhor não vai? Eu não vou não, vocês vão lá que eu não vou. Não Jesus, sem o senhor nós não vamos não. Não, mas eu estou mandando sem o senhor. Irmão, a Bíblia diz que o texto que Jesus pegou os discípulos, um a um assim, dá a entender o texto que ele foi jogando dentro do barco e disse: entra, que eu estou mandando. Entra que eu estou mandando, entra Pedro. Entra Pedro, entra Tiago, entra que eu estou mandando. A Bíblia diz assim: e os obrigou a entrar. Ele sai, aquela despedida: tchau mestre, o senhor não vai mesmo? Não, vou não, vocês vão sozinhos. A terceira tempestade é aquela que você entra porque ele quer. Irmão, não, glória a Deus, esse é crente. Aliás, gente, até dá a entender, Léo, que os discípulos estavam com mau ressentimento, tipo dizendo assim: se ele não vai com a gente, vai dar problema. A outra vez o negócio já ficou feio. Irmão, você já passou por uma situação que você não quer entrar no problema? E você começa a dar os passinhos para trás, meio disfarçado, tipo saindo assim que nem leão da montanha. Não é o leão da montanha que faz saída disfarçada da esquerda. Aí quando você vai sair para a esquerda, o pessoal diz: oi, estamos aqui esperando o senhor. Aí você fala: não, irmão, até que chega uma hora que você diz: irmão, quando você vai ver, você já está no meio do problema. Aí você ora e diz: Jesus, que eu entrei nesse problema? Jesus, tem misericórdia. E você ora, e Jesus não responde. Há tempestades que são pedagógicas. A pedagogia de Deus é diferenciada. Deus não ensina soldado em simulador. Deus não ensina soldado
em joguinho de faz de conta. Deus treina os soldados nele no meio da frente de batalha. E há vezes que nós somos atingidos e estamos sangrando, desesperadamente dizendo: mestre, vem me ajudar. E parece que ele não está ouvindo. Ninguém pode compreender a sabedoria de Deus. Ninguém pode compreender o plano soberano de Deus. Ninguém pode compreender a força soberana de Deus. Ninguém pode compreender onde está a mente de Deus. Às vezes você está hoje passando numa tempestade tão complicada, e você está dizendo: eu não sei por que eu entrei nesse troço, eu não sei por que me colocaram nesse troço, eu nunca quis entrar, estou tentando sair, mas para todo lado que você vai não dá certo. Você rema para frente, o vento toca para trás. Você rema para a direita, o vento toca para a esquerda. Você rema para a esquerda, o vento toca para a direita. Você diz: tem que voltar para trás não dá mais, que o negócio está pior. E você diz: gente, e agora, e agora, e agora? Cadê Jesus que não está no barco? Cadê Jesus que não está no barco? Olha aqui para mim, preste atenção nisso que eu vou te dizer aqui agora. Esta terceira tempestade é a tempestade que Deus usa para promover soldado. Diga para quem está ao seu lado e diga: toda vez que Ele vai te pôr para cima, olha bem para ela e para essa pessoa e diga assim: Ele vai te pôr numa tempestade. Recebe a palavra desse profeta que está de olhos abertos, profetizando uma palavra de bênção e de ânimo para a tua vida. Calma, 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 calma. Você não está vendo Ele, mas Ele está vendo onde você está no meio da tempestade. Ele está vendo o que você está passando no meio da tempestade. Ele está vendo a luta que está batendo na tua vida, o vento que está soprando, a água que está entrando no barco. Daqui a pouco Ele vai se manifestar. Ele vai se manifestar e você vai romper. Oh, glória! Há uma coisa que eu preciso te ensinar, pelo amor de Deus. A Bíblia Sagrada diz que os discípulos não viam Jesus, porque normalmente na tempestade a visão fica prejudicada. Mas os discípulos tiveram um defeito muito pior do que ver. Sabe qual foi? Os discípulos esqueceram o tom da voz de Jesus. Puxa vida, isso aqui é triste. Irmão, você não vê Jesus, tudo bem, mas você esqueceu o tom da voz dele? Irmão, você já viu que às vezes você está de um lado de cá, a pessoa está do lado de lá da porta, mas se a pessoa falar, você sabe quem está falando? Oi, tudo bem aí? Bem? Ah, beleza. Telefone, a pessoa atende, se for o número, alô? Pelo alô, oi, tudo bem? Você já começa a falar com a pessoa, você conhece o tom da voz. Os discípulos estavam com tanto problema que eles esqueceram o tom da voz de Jesus. Jesus chegou e eles disseram: fantasma. Tudo bem, no meio da guerra tudo parece que é fantasma mesmo. Jesus disse: não, sou eu. Estende a sua mão assim. Em nome de Jesus, meu filho, você pode passar todo tipo de problema, mas você precisa entender a voz de Deus. Você precisa conhecer a voz de Deus. Você precisa saber quando é Deus que está falando. Você precisa saber: Deus está falando comigo.
Vire para a direita e para a esquerda, se você puder, e diga: Deus está falando com você. Agora ouça isso aqui. Vamos continuar, ouça isso aqui. Pedro virou e disse assim: Jesus, pois não, Pedro, se é o Senhor, manda que eu vá. Jesus disse: ué, vem. Pedro viveu uma coisa que nunca nenhum de nós vivemos aqui. Pedro andou em cima da água. Só Pedro. Os outros, o mar abriu, o rio abriu, ficou seco. Pedro não, Pedro andou em cima da água, no meio da tempestade, tranquilão. Deixa eu tentar ensinar uma coisa para vocês. Olha, presta atenção nisso que eu vou te ensinar. Por Jesus de Nazaré, por Jesus de Nazaré, se você não entender o que eu vou te ensinar, você está perdendo uma grande chance. Preste atenção nisso aqui, muita atenção. Aprenda, vou dizer de novo, que no mar da existência, o barco da tua vida tem que se acostumar com tempestade. Quem entendeu, diga eu. Vamos de novo, diga assim: no mar da minha existência, eu tenho que aprender que o barco da minha vida vai ter tempestade. Algumas tempestades, os milagres vão ser maior do que o sobrenatural. Diga comigo: algumas tempestades, os milagres vão ser sobrenaturais. Deixa eu tentar te explicar uma coisa aqui. Não tem milagre maior que um milagre. Eu ensino isso aqui para vocês, porque milagre, quem sabe o tamanho dele é quem está recebendo. Mas para mim tentar te explicar o que eu quero te explicar, eu vou tentar te dizer assim: tem milagres e tem milagres. Você está entendendo? Vou dizer assim: tem milagres, mas tem uns que Então diga comigo: tem dia que o milagre é maior que o normal. Agora segura. Pedro disse assim: Jesus, se és tu, manda que eu vá. Jesus disse: vem, Pedro, manda vir, bora. Hoje você está precisando de um milagre fora da regra, Pedro. Hoje o negócio está ruim, Pedro. Tá, Jesus, hoje se o senhor não entrar aqui não dá não. Hoje eu preciso provar para mim mesmo que o senhor não desiste, que o negócio está complicado. Jesus disse: vem. Lá vai o Pedro. Bom, um ato de coragem, né? Vamos dizer que o Pedro está aqui, ele sai por cima da... Primeiro passo, está dando certo, vai dando certo, vai dando certo, vai dando certo. Agora olha para quem está ao seu lado e diga: esse tipo de milagre, se demorar demais, deixa de ser milagre. Pastor Samuel Ferreira, o que o senhor está dizendo? Eu estou te dizendo que tem umas coisas, irmão, que nem Jesus faz. Porque Pedro deu meia dúzia de passos e começou a afundar, e ele estava com Jesus. Jesus pega na mão dele e diz: Pedro, vamos embora, Pedro, esse milagre aqui já tem hora para terminar, bora, vamos voltar para o barco. Jesus pega Pedro, senhores, e Jesus não atravessa o resto do mar com Pedro, não. Tem muita gente que pensa que Jesus pegou Pedro e diga: bora, Pedro, vamos embora, gente, vem aí que nós vamos continuar por aqui mesmo. Não, Jesus pegou Pedro e disse: Pedro, bora para o barco de volta. Jesus pegou Pedro e levou Pedro para dentro do barco de novo. O que Jesus queria ensinar para Pedro? Jesus estava dizendo assim: Pedro, tem milagre que tem que parar, tem que voltar para a mesmice do dia a dia. Bora, Pedro, acabou esse milagre, bora para o barco. Mas Jesus, não dá para continuar não, Pedro, porque se continuar você vai afundar.
Vou dar um exemplo, não estou entendendo. Eu creio que Deus usa pregadores, eu creio nisso, que Deus usa pregadores para, de quando em vez, orar para uma pessoa e a pessoa vomitar o câncer. Eu creio nisso e já vi, amém? Eu creio que Deus usa pessoas com dom de revelação, que de quando em vez, ele olha para a pessoa e diz: olha, o Senhor Deus está me dizendo isso, isso e isso, amém? Eu creio que Deus usa profeta, que tomado por Deus, de quando em vez ele diz: Deus mandou te dizer, assim diz o Senhor, assim, assim, assim. Eu creio. O que eu não creio? Eu não creio que o cara tem que fazer isso todo dia. Isso não existe, meu senhor. Pastor! Irmão, você quer ver um monte de absurdo? Ouve errado do começo do dia até o fim do dia. Ouve. Mas antes de ouvir, coloca num papel: vou começar a ouvir crente. E coloca no papel da que você vai olhar às 6 da tarde. Às 18 horas voltarei para Jesus. Que você vai cair da fé. Irmão, vai doer. Vou te dizer isso aqui. Você tem que aprender isso. Essas pessoas que ficam pondo a mão assim, vem cá. Essas pessoas que ficam pondo a mão assim, eu vou orar agora pelo teu rim. Você quer dizer que eu não creio que Jesus faz isso? Claro que eu creio. O que eu não creio é que Jesus faz isso todo dia, porque um dia eu vi alguém fazendo isso e era sal grosso, não era pedra no rim. Era pedaço de asa de frango. Obrigado. Olha para quem está ao seu lado e diga: cuidado para não afundar. Pastor, o senhor está dizendo o quê? Estou te dizendo que nós não podemos acreditar demais nessas coisas sem julgar. Pastor, eu não gosto dessa igreja, porque a igreja que ensina essa... Irmão, você quer ser tonto? Aqui não tem zorro. Entendeu, né? Não é o... E nem a Yo Silver é do mesmo, né? A Yo Silver é do Zorro também. Pô, irmão, eu estou te dizendo o seguinte: eu creio que Deus vai fazer coisa magnífica sobre a tua vida, mas presta atenção. Presta atenção, isso não vai te livrar que depois você volte a passar alguns problemas. Jesus quer te abençoar, mas Ele não tem como te tirar do mundo, meu irmão. E Ele disse: no mundo tereis. Eu estava assistindo essa madrugada Eu vou até assistir mais umas 2, 3 vezes, porque eu nunca vi uma coisa tão incrível. Aquele do Morgan, eu não me lembro o primeiro nome dele. Free Morgan, alguma coisa assim, né? Morgan Freeman. Ele tem um programa que ele fala sobre os mistérios. E ele usou uma certa frase que ele diz assim. Ele estava dizendo sobre operações no cérebro. Ele estava dizendo de uma pessoa que passou uma operação no cérebro para parar de ter um ataque. E depois essa pessoa, por causa dessa operação, inacreditavelmente, a pessoa perdeu a noção de sequência de vida. Ele tinha 28 anos de idade. Ele guardou a face dele com 28 anos de idade.
e ele voltava a se olhar no espelho. Com 30 anos, ele não reconhecia que ele estava olhando no espelho, porque na mente dele, ele era o dos 28. Ele chegou a 40 anos de idade, e ele não conhecia a pessoa que ele estava vendo aos 40 anos de idade, porque a última imagem que ele recebeu e guardou na tua cabeça foi a idade dos 28 anos de idade. Eu estou tentando te contar isso para ele dizer o seguinte: nós somos a sequência de fato que nós passamos no dia a dia e guardamos dentro de nós. Não entendi, pastor. Ele estava querendo te dizer: o que te faz ser o que você é, não é a foto do milagre andando em cima da água, não. O que te faz ser o que você é a foto de estar dentro do barco e aguentando todo tipo de luta, de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite, e de vez em quando gritando: mestre! Aí ele diz: calma, eu estou aqui, rapaz, vamos tocar a vida, vamos embora, vamos embora. Aí no outro dia você diz: o mestre está dentro do barco, nós vamos continuar. É isso que eu estou querendo te dizer. Não há uma única tempestade nesta terra que vai te afundar, nesse mar que vai te afundar. Deus vai te ensinar no meio da tempestade a sair do lado de lá, meu irmão. Diga para quem está ao seu lado, diga: no meio da tempestade, eu estou crescendo, eu estou aprendendo, eu estou melhorando, eu estou subindo, estou ficando mais crente. Ei, diga: a tempestade está me ajudando a ser melhor. A última tempestade. A primeira você entra porque quer, a segunda é o dia a dia, a terceira é Ele que te põe para te levar para cima, a quarta. A Bíblia Sagrada diz que um dia Paulo entrou no navio, a caminho de uma ilha, e quando ele entra no meio do caminho para ir para uma ilha, colocam dentro do barco os acusadores, soldados, e junto dos acusadores eles pegam e colocam as acusações, e diz: levem as acusações, precisa mandar condenar Paulo. Paulo tem que voltar para Roma e tem que condenar ele. Depois que condenar ele, tem que matar ele, e Paulo entra dentro do barco, junto dele os papéis. Quando ele entra lá dentro do barco, a Bíblia Sagrada diz que o que vem? A tempestade. Diga comigo: tempestade. Essa última tempestade tinha dois objetivos. Primeiro, a Bíblia Sagrada diz que quando o barco está para afundar, Paulo levanta e diz: atenção, gente. Pois não, seu Paulo? Calma que ninguém vai morrer. Ah, que legal, vai afundar. Não, afundar vai. Afundar vai. Isso aí, vocês esquecem que vai a pique mesmo. O negócio aqui vai ruim, vai afundar e já era. Agora, ninguém vai morrer. O pessoal vai: ô Paulo, você é louco? Na hora que afundou, a Bíblia diz que não sobrou nada, nem pedaço de madeira. Eles foram a nado. Se não tinha quem nadasse, quem não nada não anda de navio. Você anda de avião e não sabe voar. Eu ando de navio e não sei nadar. Aí, no que ele afunda, perde-se tudo. No que perde tudo, chega na ilha, o pessoal olha e diz assim: morreram quantos? Contagem: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quanto era? 100 e pouco, 179 que tinha, a Bíblia diz, alguma coisa parecida com isso. Era uma quantidade, eu não me lembro o nome, a Bíblia diz o número certinho.
começar de novo. Alguém diz: ó, comandante, inacreditavelmente não morreu. Lembraram de quem? Já começaram a olhar Paulo de um jeito diferente. Mas como é que esse cara sabia que não ia morrer ninguém? Olha para quem está ao seu lado e diga: tem tempestade que Deus permite para as pessoas respeitarem você. Diga de novo: tem tempestade que Deus permite para que os homens saibam que você tem um segredo com Deus. Quem sabe você está passando essa tempestade hoje, calma, Deus está permitindo para todo mundo saber, não adianta mexer com ele nem com ela, porque não se entende, ele sai do lado de lá e ele sempre sai debaixo da vitória. Diga comigo: depois dessa, saberão que eu sirvo a Deus. Por fim de tudo, acaba, todo mundo está sabendo, esse cara é homem de Deus, mas tem que cumprir a lei. A lei manda levar para Roma. Levaram para Roma. Chega em Roma: muito bem, seu Paulo, o senhor está sendo acusado do quê? Ele dizia: eu lá sei, me trouxeram para cá. Muito bem, as acusações contra ele. Um soldado vira para o outro e diz: pega. O outro diz: o quê? As acusações. Sobre quem? Do Paulo. Eu não trouxe. E você? Também não. Está onde? No fundo do mar. Olha para quem está ao seu lado e diga: tem tempestade que é livramento de Deus para a tua vida. Eu me lembro, há muitos anos atrás, nós íamos naquela reunião em Madureira toda terça-feira, primeira terça-feira, eu me lembro, nunca me esqueço disso. E meu pai tinha um Opala lindo, diplomata, aqueles carros do ano, e aquele carro tinha uma coisa inacreditável, às vezes ia dar partida e não pegava. E nós um dia chegamos e demos a partida e não pegou. Deu a partida e não pegou, deu a partida e não pegou. Mas tentamos de tudo quanto é jeito, dá partida e não pega, dá partida e não pega, dá partida e não pega. E aí meu pai virou e disse assim: e toda igreja que se preza tem meia dúzia de mecânico e mais 50 que diz que é, mas não sabe nada. E chega do lado e diz: eu acho que é rebimbela, e eu acho que é não sei o que, e eu acho que é não sei o que, e eu acho que é não sei o que, e eu acho que é não sei o que, e eu acho que é não sei o que, e aquela coisa toda. Até que meu pai virou e disse: gente, vamos entrar para dentro e vamos dormir, não vai dar para ir embora hoje mesmo, não tem jeito, vai fazer o quê? Nós dizemos: amanhã a gente manda consertar isso. Já era umas 6, 7 horas da tarde, que acabava a reunião, né, Josué? A gente saía daquela hora para chegar de madrugada, 5 horas, aí aquela coisa, daqui a pouco eu, por curiosidade, sabe aquela coisa de criança boba, de menino bobo que adorava dirigir, eu peguei o carro, fui lá e dei a partida, desliguei, mas que luta que é essa? Terceira vez, eu entrei lá dentro e disse: ô pai, o carro voltou. Tem certeza? Tem. Ele saiu lá fora, dá a partida, dá de novo, dá. Então vamos embora. Entramos no carro e estamos saindo. Quando nós pegamos a Dutra, próximo da região de Queimados, quem conhece já fez aquilo, nossa, quantas centenas, dezenas, talvez centenas de vezes eu tenha feito isso. Chegou ali na região de Queimados, nós pegamos um congestionamento de horas e horas. Depois de muito tempo, nós passamos, uma carreta estava em cima de um outro carro, tinha matado absolutamente todo mundo. Nós não vimos nada e continuamos a viagem. Passam alguns meses, eu vou pregar numa igreja por nome de Igreja de Vila Vintém, no Rio de Janeiro, onde na época era pastor o pastor Elias Bonfim do Amaral, que hoje é presidente da Assembleia de Deus em Limeira. Não tinha ninguém daquela igreja, ninguém me conhecia, ninguém me via. Eu fiquei em pé e comecei a pregar. No meio da mensagem,
uma irmã se levanta, um vaso de Deus se levanta e diz: meu servo, tu entenderás o que eu estou dizendo. Nesta cidade, Satanás havia pedido permissão para tirar a sua vida, mas eu coloquei o meu anjo sobre aquele automóvel para que ele não funcionasse, porque eu tenho a sua vida na minha mão e tenho um plano na sua existência. Diga para quem está ao seu lado: tem tempestade que é livramento de Deus. Mais uma vez, pastor Cezinha. Muito bem, pastor Samuel, nós vamos falar agora com a irmã Elizabeth. Ela está vindo aqui fazendo as campanhas e está feliz, abençoada. É isso mesmo, Elizabeth? É isso mesmo, pastor. O que aconteceu na sua vida aqui no Braz? Eu estou vindo aqui na igreja desde setembro e desde então, é que assim, Deus falou comigo no mês de maio desse ano para eu orar muito pelo meu irmão. O meu irmão, ele era do candomblé, posso dizer que era, porque hoje ele me confirmou. E desde maio Deus começou a tocar no meu coração para orar por ele. E desde setembro eu estou firme aqui, orando por ele todos os dias, vindo nos cultos de terça-feira, alguns domingos, porque eu não consigo vir em todos os domingos. E no domingo agora, meu irmão, ele aceitou Jesus, ele me chamou, perguntou para saber o que Deus queria falar para ele, o que o meu Deus queria falar com ele. Eu fiz a oração de entrega com ele, para ele aceitar Jesus, ele aceitou Jesus e Deus atendeu minhas preces. Eu estou aqui muito feliz. Está feliz aqui no Braz? Estou feliz. Vem para cá você também, venha ser feliz. Avenida Celso Garcia, número 560 no Braz. Eu quero aproveitar esta oportunidade para agradecer a Deus pela ímpar oportunidade que eu tive de esta semana próxima passada viajar pelo norte do Brasil. Nós estivemos ali em alguns eventos no norte do Brasil e como foi bom. Eu estive no estado da Rondônia, o estado de Rondônia, depende de como você queira falar. Um estado lindo, maravilhoso, com um povo simpático, uma miscigenação fantástica, e eu queria mandar aqui alguns abraços a pessoas queridas que lá estiveram comigo. Veja aí. Meu abraço ao pastor Carlos Nilton Moraes, que é o presidente da Assembleia de Deus em Vilhena. Eu estive com ele lá e com uma pleiade de obreiros. Também meu abraço ao pastor João Leite, que é o pastor presidente da Assembleia de Deus em Cacoal, sua esposa e também vários obreiros com quem eu estive, almocei, ali foi muito bom. Um abraço também especial ao pastor Geraldo Vilela. Geraldo, que Deus te abençoe, muito obrigado por ter nos recebido aí e também muito obrigado pelo culto que nós tivemos. Você está vendo aí as fotos do culto. Pimenta Bueno tem uma igreja linda, uma catedral. Também o meu abraço ao pastor Jaime Carlos, que é o pastor presidente da Assembleia de Deus lá em Ji-Paraná. Ô Jaime, um abraço, que bom ter podido estar com você aí também. Um abraço muito especial ao presidente, ao nosso presidente no estado ali, presidente da Igreja Central ali em Porto Velho, pastor Sebastião Valadares. Ele me recebeu com muito carinho ali, com todos os pastores presidentes do estado. Eles estiveram conosco ali, onde eu recebi o título de cidadão rondonense outorgado pela Assembleia Legislativa do estado de Rondônia. Meu abraço também à Sua Excelência, o vice-governador de Rondônia, o doutor Ayrton. Querido, muito obrigado por terem me recebido. A todos vocês o meu abraço, o meu carinho e o nosso muito obrigado. Siga o pastor Samuel Ferreira no Instagram. Acesse o aplicativo e faça a busca do pastor digitando Samuel Cássio Ferreira. Curta, comente e compartilhe. No Instagram, a rede social de fotos, siga Samuel Cássio Ferreira. Que bom que você ficou conosco até agora. Que o Senhor Deus
encontre no seu coração guarida e que você possa vir amanhã aqui na Assembleia de Deus no Braço. Se você pudesse saber a alegria que eu teria em poder te cumprimentar, podemos louvar o Senhor, podemos agradecer a Jesus, podemos estar juntos, podemos, acima de tudo, falarmos a você das boas novas do Evangelho. Puxa vida, não fique em casa, não. Não perca a oportunidade de servir ao Senhor Deus e de ser servido pela Igreja do Senhor Deus aqui na terra, com um culto cheio da graça do Senhor. Se você quiser, eu te espero amanhã. Nosso endereço, você sabe, é na Avenida Celso Garcia, 560, no miolo de São Paulo. Eu espero que você venha, para que nós dois possamos ser abençoados. Não falte amanhã. Profetize, diz!